O sábado da campanha de vacinação fracionada contra a febre amarela. Na capital, muita gente que recebeu a senha não apareceu no horário marcado para se imunizar. A nova lei que regula o funcionamento dos portões eletrônicos para aumentar a segurança dos pedestres, os portões das casas e condomínios deverão abrir para dentro ou para o lado. Na homenagem a São Paulo, hoje você vai conhecer o guardião da Catedral da Sé. Ele tem acesso a cada cantinho de um dos símbolos mais importantes da capital. E ainda, os blocos de rua agitam São Paulo há 2 semanas do Carnaval. Agora, no SPTV. Uma boa noite para você. O terceiro dia da campanha de vacinação fracionada contra a febre amarela foi de movimento intenso nas UBSs. Mas depois da correria inicial, com postos lotados, o que a gente vê agora é que muita gente que recebeu a senha não aparece no horário marcado. É o que mostra a repórter Janaína Lepre. Vacina com hora marcada e quem chegou um pouquinho antes ainda conseguiu adiantar o compromisso. Às 13h30 da tarde, o pessoal agendado para as 4 já estava sendo atendido nesta UBS na Vila Mascote, Zona Sul. A gente ficou mais tranquila, né? Sabendo que está protegida, né? Aqui no posto foram distribuídas 1.000 senhas para hoje, mas nem todo mundo apareceu. Então os funcionários acabaram fazendo alguns encaixes e vacinaram também moradores da região que vieram buscar outro tipo de atendimento. Foi o que aconteceu com essa família. Os 2 irmãos, de 20 e de 10 anos, tinham senha. Eu? Mais ou menos. Ah, mas bem menos do que você achava. A mãe não tinha, mas foi imunizada também. Para tomar tudo também, vacina, passar no médico, fazer tudo em geral. No Sacomã, esse posto que funciona apenas durante a semana, abriu hoje para vacinar a vizinhança e não teve filas. Realmente estava bastante preocupada, tentei bastante e hoje consegui. A capital é uma das 54 cidades do estado que fazem parte desta fase da campanha com doses fracionadas da vacina. A meta é imunizar 9 milhões de pessoas até o dia 24 de fevereiro. Desde o início, na quinta-feira, mais de 500 mil foram vacinadas no estado. Só na capital foram mais de 280 mil imunizações nesses 2 dias. Antes de qualquer viagem, consultar a lista da Secretaria de Estado da Saúde, onde estão lá relacionados os municípios de risco e tomar a vacina pelo menos 10 dias antes da viagem. Algumas cidades terão um dia a mais de vacinação do que o previsto no calendário. Em Santo André, na Grande São Paulo, o dia D foi hoje. Até agora, mais de 35 mil pessoas tomaram a vacina. O objetivo é imunizar 700 mil. O pessoal alertando contra a doença da febre amarela, então a gente tem que se cuidar. Essa segunda etapa da vacinação termina no dia 24 de fevereiro na capital e dia 17 de fevereiro nas outras cidades do estado. Um programa da Agência Nacional de Saúde Suplementar tem conseguido aumentar em quase 80% os partos normais nos hospitais participantes aqui na capital. O número de hospitais que fazem parte da campanha Parto Adequado passou de 6 para 14. O choro da Clara é sinal de que o pulmãozinho dela está funcionando muito bem. E essa é só uma das vantagens do parto normal, diminuir os riscos de problemas respiratórios para o bebê. Mas a Tainá tinha um medo danado de encarar a experiência. Você queria parto normal ou cesárea? No fundo, cesárea. Para estimular que as mulheres escolham ter o filho da maneira natural, 8 hospitais aqui da capital aderiram à segunda fase do programa Parto Adequado. Durante os 18 meses da primeira fase, foram 6 hospitais e o índice de parto normal aumentou, em média, 76% entre os que participaram. O Amparo Maternal, na Vila Clementino, foi chamado para servir de exemplo na primeira leva, já que é referência em parto normal na rede pública. Aqui, dos 480 partos realizados em média por mês, 345 são normais, um resultado bem acima da média. O nosso modelo é que essa mulher é assistida pelo enfermeiro obstetra na ponta. Então ele está a todo momento com a paciente. A Tainá não se arrependeu. É aquela dor só antes, depois passa e você não sente mais nada. É como se nem tivesse tido.
O número de cesáreas desnecessárias, que são aquelas feitas por opção, sem recomendação médica, é maior nos hospitais particulares. E olha que a demanda por uma cirurgia com data marcada aumenta ainda mais no fim do ano para fugir das datas comemorativas. Por isso que parte fundamental desse programa de conscientização das mulheres começa bem antes de chegar até aqui. Começa lá atrás, no pré-natal. A Renata estava na dúvida, mas conversando com o médico, pesou os prós e contras. Valeu a pena, teria de novo. Não abro mão de ser normal e aconselho as pessoas quebrarem tabus, né? E não se influenciarem pela opinião dos outros. Em 1 ano e meio, o programa Parto Adequado já conseguiu evitar 10 mil cesáreas sem indicação em todo o país. A seguir, a nova lei que regula os portões eletrônicos na capital e os gols do primeiro clássico do ano entre Corinthians e São Paulo. Agora, o trânsito, Avenida 23 de Maio, com bastante fluxo, mas sem nenhuma retenção neste sábado. 7h26, o SPTV volta já. SP2 de volta e agora é lei. Os portões eletrônicos que abrem para o lado de fora das casas, lojas ou condomínios vão precisar de uma sinalização especial. Ou então o dono vai ter que trocar de portão. Muitas vezes os portões dos prédios e condomínios que abrem para o lado de fora deixam o caminho do pedestre um pouco mais complicado. Eu estava passando, ainda bem que eu vi o portão abrindo, porque senão o cara tinha me atropelado. Do portão abrir do nada, o carro já está embicado, o carro de trás buzina, então é uma pressão também do motorista, o pedestre fica preocupado, é bem complicado. Dá um susto grande, sem dúvida. A partir de agora tem nova regra na hora de abrir e fechar os portões eletrônicos. A ideia é deixar a entrada e a saída de carros dos prédios e casas mais previsível para quem está andando na calçada e evitar acidentes. A lei sancionada pela Prefeitura prevê que os portões, ao abrirem, não poderão ultrapassar o alinhamento do prédio, invadindo a área da calçada. Quem não quiser pôr um portão de correr lateralmente ou que abra para dentro da garagem, vai ter que instalar sinalizadores visuais e sonoros ou sensores que impeçam a abertura do portão quando está passando o pedestre. O especialista em condomínio e consultor do SPTV diz que a lei vai ajudar a evitar acidentes. Todo dia tem pequenos acidentes. Um ciclista, uma mãe com um carrinho de bebê, um idoso e de repente o carro sai sem prévio aviso, todo mundo toma susto, às vezes um pequeno atropelamento. Então a lei vai evitar esse tipo de pequeno acidente. Isso não vai mexer muito no caixa dos condomínios, é um gasto só de adaptação e depois a manutenção é a mesma que já se faz hoje. Olha, quem tem o portão fora da lei tem 6 meses para fazer as mudanças. Depois disso, se for flagrado ainda irregular, o dono receberá uma intimação para fazer as adaptações. Se não fizer, a multa será de R$ 250. A Prefeitura ainda não definiu quem vai fiscalizar os portões da capital. Agora, a previsão do tempo. Helena Marques, boa noite. Hoje não tivemos muito calor, nem muita chuva, um dia meio-meio. E amanhã? É verdade. Boa noite para você, Kovalik. Boa noite a todos. Olha, o que aconteceu é que o vento estava soprando do mar, então aí a gente ficou com um dia mais nublado e por causa disso a temperatura nem subiu tanto. Máxima de 25,4 graus na capital. Agora à noite cai para uns 22 e nesse momento já está fazendo 18 graus ali na região de São Bernardo. Ali é um pouquinho mais frio. Deu uma esfriadinha, né? Exatamente. Agora para hoje não tem previsão de chuva, no máximo uma garoa. E aí amanhã a gente começa o dia sem chuva também, sol, olha só. Amanhã já vai ser diferente de hoje. À tarde a temperatura pode chegar aos 30 graus, volta a esquentar bastante. E grande possibilidade de chuva, estou vendo aqui. Exatamente, as pancadas de chuva de verão voltam entre a tarde e a noite amanhã aqui na capital. E no litoral, onde choveu muito? Pois é, no litoral amanhã também tem previsão de chuva, mas é menos chuva, olha, só 5 milímetros. São aquelas pancadas de tarde, só que antes dela também sol e calor no litoral amanhã. Obrigado, Eli. De nada. Boa noite para você. Tchau, boa noite. A seguir, os blocos animam a folia pré-carnavalesca na capital neste sábado. E agora a gente dá uma olhada no trânsito, na Marginal Tietê, trânsito fluindo muito bem. 7h32, o SPTV volta já. SPTV de volta para comemorar o aniversário de São Paulo. O SP2 está fazendo um passeio por lugares emblemáticos da cidade, sempre na companhia de anônimos que fazem desta a maior capital do país. Hoje a gente encerra esse nosso passeio, essa nossa homenagem na Catedral da Sé. Nosso guia é o Homem das Chaves, que tem acesso a cada cantinho dessa igreja tão especial. Eu não vou adiantar o nome dele, porque fica estampado no rosto.
Você vai entender na reportagem do Filipe Mancuso. Marcos Antônio Campos de Oliveira, 44 anos, há 15, trabalhando na Catedral da Sé. Mas se eu chegar aqui e perguntar pelo Marcos, provavelmente ninguém vai saber. O que eu tenho que falar aqui? Sorriso. Cadê o? Sorriso. Por quê? Você é uma espécie de faz tudo aí dentro, né? Um pouquinho de cada coisa. Um dia nós limpamos o altar, outro dia a gente já faz aqui a parte da sacristia, que pertence aqui a esses fundos. Tem dia que é dedicado só aos bancos. A limpeza dos sinos também faz parte do teu trabalho? Sim. A cada 15 dias, aí nós tiramos um dia para vir limpar. São quantos sinos aqui na catedral? 61. Nunca tinha visto um monte de sino desse tocando. Qual é a parte mais difícil do teu trabalho? Eu acho que é limpar essa escadaria aqui, ó, que enfrenta muitos obstáculos. Sofredores, né? Tem que ter o maior cuidado para tirarem eles na hora da gente lavar. Agora, uma coisa que talvez vocês não saibam, uma curiosidade, é ninguém aqui nessa igreja tem mais chaves do que o Sorriso. Sorriso, mostra os molhos que você tem de chave para mim. Você faz ideia de quanto você tem de chave aqui? Quantas chaves tem? Não faço ideia. Essa aqui, de onde que é? De um armário desses aqui que põe as casulas. Tá. Esse aqui? Essa aqui é que vai lá para a torre. Abrir a portinha que sobe para a torre. Vamos ver se tem um mais difícil aqui. Essa daqui, abre o quê? Lá em casa. 15 anos de Catedral da Sé. Como é que você chegou até aqui? Eu vim trabalhar na reforma da catedral e daí eu consegui passar para trabalhar na catedral. E você trabalhou na restauração por quanto tempo? 1 ano e 7 meses. Você lembra o dia que ela abriu as portas? Lembro, foi o dia 29 de setembro de 2002, que ela reabriu para o público. Ficou melhor do que eu imaginava. Eu vi muita gente admirando, né? Acharam muito bonito, né? É nessa hora que a gente percebe que está trabalhando num grande patrimônio. Esse aqui é o teu lugar em São Paulo? É, exatamente. Um baiano de Barra do São Francisco, que adotou a cidade de São Paulo. E a catedral te adotou. Sim, sim. E hoje o que você falaria para ela? Só tenho que agradecer por ter me recebido de braços abertos. Carnaval 2018, faltam 13 dias para a folia e neste fim de semana, pelo menos 10 blocos saíram pelas ruas aqui da capital. A festa nesse conjunto de fábricas desativadas no Brás começou no finzinho da tarde. Aqui até amanhã o pessoal vai poder curtir um festival com quase 40 atrações. São 6 blocos de carnaval. E a ideia de juntar tantos apaixonados pela folia assim, num único lugar, foi dos organizadores do bloco Agrada Gregos, que no ano passado levou quase 80 mil foliões para as ruas da capital. A gente pensou no que o nosso público gostaria de ver. A nossa ideia era fazer o maior pré-carnaval que São Paulo já viu. Então a gente pensou, o que tem a cara de São Paulo? Quais os blocos que os paulistanos iam gostar mais? Quais as festas que os paulistanos gostam mais? E reunir tudo num espaço só. Mas essa não é a única festa na cidade. Na Vila Madalena, muita gente tomou a rua Girassol para pular ao som do bloco 7 Madalenas. O Vale do Anhangabaú ficou cheio de gente que foi curtir o bloco Minho Queens. E na Pompeia, o bloco feminista Vaca Profana arrastou centenas de homens e mulheres às ruas. Tô achando ótimo, perto de casa, vim sem pretensão nenhuma e tô me divertindo bastante. Era tanta empolgação que foi difícil até parar para dar entrevista. O importante é estar aqui, estar na rua e é isso. Bom, vou lá para ver meus amigos. E isso é só o começo. Na página de São Paulo do G1 tem mais informações sobre os blocos que saem aqui na capital neste fim de semana. O SPTV termina aqui. Para rever as reportagens, é só ir ao Globoplay. As notícias do Brasil e do mundo estão no Jornal Nacional às 8h30. Uma boa noite e um ótimo domingo. Vamos ver se tem um mais difícil aqui. Essa daqui, abre o quê? Lá em casa. 15 anos de Catedral da Sé. Como é que você chegou até aqui? Eu vim trabalhar na reforma da catedral
E daí eu consegui passar para trabalhar na catedral. E você trabalhou na restauração por quanto tempo? 1 ano e 7 meses. Você lembra o dia que ela abriu as portas? Lembro, foi o dia 29 de setembro de 2002, que ela reabriu para o público. Ficou melhor do que eu imaginava. Eu vi muita gente admirando, né? Acharam muito bonito, né? É nessa hora que a gente percebe que está trabalhando num grande patrimônio. Esse aqui é o teu lugar em São Paulo? É, exatamente. Um baiano de Barra do São Francisco, que adotou a cidade de São Paulo. E a catedral te adotou. Sim. E hoje o que você falaria para ela? Só tenho que agradecer por ter me recebido de braços abertos. Carnaval 2018, faltam 13 dias para a folia e neste fim de semana, pelo menos 10 blocos saíram pelas ruas aqui da capital. A festa nesse conjunto de fábricas desativadas no Brás começou no finzinho da tarde. Aqui até amanhã o pessoal vai poder curtir um festival com quase 40 atrações. São 6 blocos de carnaval. E a ideia de juntar tantos apaixonados pela folia assim, num único lugar, foi dos organizadores do bloco Agrada Gregos, que no ano passado levou quase 80 mil foliões para as ruas da capital. A gente pensou no que o nosso público gostaria de ver. A nossa ideia era fazer o maior pré-carnaval que São Paulo já viu. Então a gente pensou, o que tem a cara de São Paulo? Quais os blocos que os paulistanos iam gostar mais? Quais as festas que os paulistanos gostam mais? E reunir tudo num espaço só. Mas essa não é a única festa na cidade. Na Vila Madalena, muita gente tomou a rua Girassol para pular ao som do bloco 7 Madalenas. O Vale do Anhangabaú ficou cheio de gente que foi curtir o bloco Minho Queens. E na Pompeia, o bloco feminista Vaca Profana arrastou centenas de homens e mulheres às ruas. Tô achando ótimo, perto de casa, vim sem pretensão nenhuma e tô me divertindo bastante. Era tanta empolgação que foi difícil até parar para dar entrevista. O importante é estar aqui, estar na rua e é isso. Bom, vou lá para ver meus amigos. E isso é só o começo. Na página de São Paulo do G1 tem mais informações sobre os blocos que saem aqui na capital neste fim de semana. O SPTV termina aqui. Para rever as reportagens, é só ir ao Globoplay. As notícias do Brasil e do mundo estão no Jornal Nacional às 8h30. Uma boa noite e um ótimo domingo. O programa da Agência Nacional de Saúde Suplementar tem conseguido aumentar em quase 80% os partos normais nos hospitais participantes aqui na capital. O número de hospitais que fazem parte da campanha Parto Adequado passou de 6 para 14. O choro da Clara é sinal de que o pulmãozinho dela está funcionando muito bem. E essa é só uma das vantagens do parto normal, diminuir os riscos de problemas respiratórios para o bebê. Mas a Tainá tinha um medo danado de encarar a experiência. Você queria parto normal ou cesárea? No fundo, cesárea. Para estimular que as mulheres escolham ter o filho da maneira natural, 8 hospitais aqui da capital aderiram à segunda fase do programa Parto Adequado. Durante os 18 meses da primeira fase, foram 6 hospitais. E o índice de parto normal aumentou, em média, 76% entre os que participaram. O Amparo Maternal, na Vila Clementino, foi chamado para servir de exemplo na primeira leva, já que é referência em parto normal na rede pública. Aqui, dos 480 partos realizados em média por mês, 345 são normais. Um resultado bem acima da média. O nosso modelo é que essa mulher é assistida pelo enfermeiro obstetra na ponta. Então ele está a todo momento com a paciente. A Tainá não se arrependeu. É aquela dor só antes, depois passa e você não sente mais nada. É como se nem tivesse tido. O número de cesáreas desnecessárias, que são aquelas feitas por opção, sem recomendação médica, é maior nos hospitais particulares. E olha que a demanda por uma cirurgia com data marcada aumenta ainda mais no fim do ano para fugir das datas comemorativas. Por isso que parte fundamental desse programa de conscientização das mulheres começa bem antes de chegar até aqui. Começa lá atrás, no pré-natal. A Renata estava na dúvida, mas conversando com o médico, pesou os prós e contras. Valeu a pena, teria de novo. Não abro mão de ser normal
E aconselho as pessoas quebrarem tabus, né? E não se influenciarem pela opinião dos outros. Em 1 ano e meio, o programa Parto Adequado já conseguiu evitar 10 mil cesáreas sem indicação em todo o país. A seguir, a nova lei que regula os portões eletrônicos na capital e os gols do primeiro clássico do ano entre Corinthians e São Paulo. Agora, o trânsito, Avenida 23 de Maio, com bastante fluxo, mas sem nenhuma retenção neste sábado. 7h26, o SPTV volta já. SP2 de volta e agora é lei. Os portões eletrônicos que abrem para o lado de fora das casas, lojas ou condomínios vão precisar abrir a portinha que sobe para a torre. Vamos ver se tem um mais difícil aqui. Essa daqui, abre o quê? Lá em casa. 15 anos de Catedral da Sé. Como é que você chegou até aqui? Eu vim trabalhar na reforma da catedral e daí eu consegui passar para trabalhar na catedral. E você trabalhou na restauração por quanto tempo? 1 ano e 7 meses. Você lembra o dia que ela abriu as portas? Lembro, foi o dia 29 de setembro de 2002, que ela reabriu para o público. Ficou melhor do que eu imaginava. Eu vi muita gente admirando, né? Acharam muito bonito, né? É nessa hora que a gente percebe que está trabalhando num grande patrimônio. Esse aqui é o teu lugar em São Paulo? É, exatamente. Um baiano de Barra do São Francisco, que adotou a cidade de São Paulo. E a catedral te adotou. Sim, sim. E hoje o que você falaria para ela? Só tenho que agradecer por ter me recebido de braços abertos. Carnaval 2018, faltam 13 dias para a folia e neste fim de semana, pelo menos 10 blocos saíram pelas ruas aqui da capital. A festa nesse conjunto de fábricas desativadas no Brás começou no finzinho da tarde. Aqui até amanhã o pessoal vai poder curtir um festival com quase 40 atrações. São 6 blocos de carnaval. E a ideia de juntar tantos apaixonados pela folia assim, num único lugar, foi dos organizadores do bloco Agrada Gregos, que no ano passado levou quase 80 mil foliões para as ruas da capital. A gente pensou no que o nosso público gostaria de ver. A nossa ideia era fazer o maior pré-carnaval que São Paulo já viu. Então a gente pensou, o que tem a cara de São Paulo? Quais os blocos que os paulistanos iam gostar mais? Quais as festas que os paulistanos gostam mais? E reunir tudo num espaço só. Mas essa não é a única festa na cidade. Na Vila Madalena, muita gente tomou a rua Girassol para pular ao som do bloco 7 Madalenas. O Vale do Anhangabaú ficou cheio de gente que foi curtir o bloco Minho Queens. E na Pompeia, o bloco feminista Vaca Profana arrastou centenas de homens e mulheres às ruas. Tô achando ótimo, perto de casa, vim sem pretensão nenhuma e tô me divertindo bastante. Era tanta empolgação que foi difícil até parar para dar entrevista. O importante é estar aqui, estar na rua e é isso. Vou lá para ver meus amigos. E isso é só o começo. Na página de São Paulo do G1 tem mais informações sobre os blocos que saem aqui na capital neste fim de semana. O SPTV termina aqui. Para rever as reportagens, é só ir ao Globoplay. As notícias do Brasil e do mundo estão no Jornal Nacional às 8h30. Uma boa noite e Você queria parto normal ou cesárea? No fundo, cesárea. Para estimular que as mulheres escolham ter o filho da maneira natural, 8 hospitais aqui da capital aderiram à segunda fase do programa Parto Adequado. Durante os 18 meses da primeira fase, foram 6 hospitais e o índice de parto normal aumentou, em média, 76% entre os que participaram. O Amparo Maternal, na Vila Clementino, foi chamado para servir de exemplo na primeira leva, já que é referência em parto normal na rede pública. Aqui, dos 480 partos realizados em média por mês, 345 são normais. Um resultado bem acima da média. O nosso modelo é que essa mulher é assistida pelo enfermeiro obstetra na ponta. Então ele está a todo momento com a paciente. A Tainá não se arrependeu. É aquela dor só antes, depois passa e você não sente mais nada. É como se nem tivesse tido.
O número de cesáreas desnecessárias, que são aquelas feitas por opção, sem recomendação médica, é maior nos hospitais particulares. E olha que a demanda por uma cirurgia com data marcada aumenta ainda mais no fim do ano para fugir das datas comemorativas. Por isso que parte fundamental desse programa de conscientização das mulheres começa bem antes de chegar até aqui. Começa lá atrás, no pré-natal. A Renata estava na dúvida, mas conversando com o médico, pesou os prós e contras. Valeu a pena, teria de novo. Não abro mão de ser normal e aconselho as pessoas quebrarem tabus, né? E não se influenciarem pela opinião dos outros. Em 1 ano e meio, o programa Parto Adequado já conseguiu evitar 10 mil cesáreas sem indicação em todo o país. A seguir, a nova lei que regula os portões eletrônicos na capital e os gols do primeiro clássico do ano entre Corinthians e São Paulo. Agora, o trânsito, Avenida 23 de Maio, com bastante fluxo, mas sem nenhuma retenção neste sábado. 7h26, o SPTV. Volta já. SP2 de volta e agora é lei. Os portões eletrônicos que abrem para o lado de fora das casas, lojas ou condomínios vão precisar de uma sinalização especial. Ou então o dono vai ter que trocar de portão. Muitas vezes os portões dos prédios e condomínios que abrem para o lado de fora deixam o caminho do pedestre um pouco mais complicado. Eu estava passando, ainda bem que eu vi o portão abrindo, porque senão o cara tinha me atropelado. Do portão abrir do nada, o carro já está embicado, o carro de trás buzina, então é uma pressão também do motorista, o pedestre fica preocupado, é bem complicado. Dá um susto grande, sem dúvida. A partir de agora tem nova regra na hora de abrir e fechar